Pode começar, doutores. Bom, vamos dar início ao evento de doenças respiratórias do Clube do Pulmão, falando sobre a tuberculose na infância, na pandemia pelo Covid-19. Apresentaremos casos do IPPMG com a professora Analice, Rafaela e Terezinha e Cláudia Estela, sendo que Terezinha vai apresentar o caso. E depois teremos como moderação o Dr. Clêmax, do IPPMG, já conhecidíssimo, querido. Podemos dar início à doutora Analice, que vai apresentar o primeiro caso clínico, junto com a doutora Rafaela e a doutora Cláudia. Boa noite a todos, então. Eu gostaria, então, de pedir, então, que a professora Cláudia Estela comece a apresentação. Vou compartilhar minha tela. Boa noite a todos. Estão visualizando? Sim, doutora, pode continuar. Só um minuto. Ainda bem que não foi na do diagnóstico, né? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui hoje no Clube do Pulmão, né? E eu sou Cláudia Estela, faço parte da equipe da pneumologia pediátrica do IPPMG, o FRJ, e trouxe para que a gente possa discutir um pouquinho. É um paciente do sexo masculino, de 2 anos de idade, previamente ígido. Ele foi admitido no início de junho de 2020, lá no Instituto, com um quadro de início de 5 meses de evolução de um abscesso frio em região paraesternal direita, de crescimento progressivo, que evoluiu no último mês com o surgimento de uma outra lesão com essas mesmas características, um pouco mais acima, região de fúrcula external. Além disso, também havia um conglomerado linfonodal em região cervical posterior ipsilateral a essas 2 lesões. Não havia relato de trauma, febre, perda de peso, sudorese noturna, perda de apetite ou qualquer outro sintoma sistêmico constitucional. De história patológica pregressa, o paciente tinha relatado 3 pneumonias bacterianas, tratadas todas ambulatorialmente, sendo que a última havia ocorrido há 2 meses, nega internação prévia ou alergia medicamentosa. História gestacional. Nasceu de parto vaginal, a termo, adequado para a idade gestacional, sem intercorrência pré ou pós-natal, com teste do pezinho sem alteração nenhuma. História imunológica do paciente estava atualizada, a gente checou o cartão vacinal e ele tinha cicatriz de BCG em membro superior direito. De história familiar, foi questionado algumas específicas, além, né, de todas as outras que a gente faz o questionamento em uma anamnese inicial, e não tinha nada digno de nota. De história social, o paciente reside com mais 4 pessoas em casa de 5 cômodos de alvenaria, água encanada e rede de esgoto, cão peridomiciliar. O marido da avó era tabagista, ele não frequenta a creche, nega contato com tossidores crônicos ou pessoas diagnosticadas com tuberculose. Ao exame clínico, o paciente encontrava-se na admissão em bom estado geral, cooperativo ao exame, corado, hidratado, anictérico, acianótico, eupineico em ar ambiente, a perfusão capilar periférica era de 2 segundos, pulsos amplos e simétricos e afebril. Orofaringe e otoscopia, além de todo o sistema nervoso central, não apresentavam alterações. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sem sopro, com frequência cardíaca dentro do normal para a faixa etária. Murmúrio vesicular universalmente audível, não havia nenhum ruído adventício, sem sinais de esforço respiratório. Em ar ambiente, ele tinha saturação periférica de 100%. O abdômen também não apresentava alteração, e na ectoscopia, como relatado também na HDA, ele apresentava uma nodulação de 3 centímetros em região external, era fixa, de consistência algo endurecida e não havia flogose.
uma outra nodulação de 2 centímetros, adjacente um pouco superior a essa outra relatada, mais amolecida, com hiperemia local, porém sem calor. Linfonodos palpáveis em região cervical direita e occipital à direita, todos móveis, fibroelásticos, não aderidos a planos profundos e sem sinais flogísticos também. Essa imagem é a imagem da data de admissão do paciente, quando ele chegou para a gente. Vocês conseguem acompanhar a minha seta? Sim. Sim? Então, Sim. aqui em região external, a gente nota uma tumoração sem sinais flogísticos, de aproximadamente uns 3 centímetros ou algo mais do que isso. Superiormente, mais à direita, em região de fúrcula, uma outra tumoração, essa sim tinha um pouco mais de flogose, hiperemiada, talvez um pouco mais arroxeada, sem sinais flogísticos adjacentes. Nos exames laboratoriais de admissão, nenhum dos parâmetros estavam com alteração significativa. Foram feitas várias sorologias para o paciente, HIV negativo, toxoplasmose, rubéola, CMV, HSV, EBV e histoplasmose foram testadas, todos com resultados negativos também. A prova tuberculínica do paciente foi de 18 milímetros. Passando agora para a complementação da investigação clínica, a gente parte para os exames de imagem com a radiografia de tórax em PA. Eu gostaria de convidar o professor Clemax para que falasse um pouquinho para a gente. O senhor pode, professor? Pois não, Estela. Bem, a gente está percebendo assim, nessa radiografia que existe um alargamento da região paratraqueal bilateral, né? Mais acentuado do lado direito, mas do lado esquerdo também tem um alargamento. Poderia até confundir um pouco com o timo, mas como é uma criança um pouco maior, é menos provável, né? Há uma redução de volume do pulmão direito e a esquerda, pelo menos assim, daqui eu não consigo ver nada de especial. Acho que o que chama atenção, de fato, é esse alargamento grande, um pouco irregular, que ocupa praticamente os dois lados do mediastino, né? Na região paratraqueal direita e esquerda. A região hilar direita também parece um pouco acentuada. É isso, assim, pelo menos que eu consigo ver. Tá, se quiser acrescentar alguma coisa, porque como você está de perto aí, pode ser que você esteja vendo mais alguma coisa. Não, professora, era até que a gente tinha discutido mesmo lá no início do quadro, e a princípio foram essas as alterações mesmo que a gente tinha visto. Tá nada para acrescentar. Certo. E na mesma data, né, o perfil da mesma criança na mesma data. No perfil a gente percebe assim que existe uma área mais hipotransparente, mais densa, como se estivesse assim abraçando a traqueia e os brônquios principais, mas não percebo assim que seja uma densidade de gânglio, não. É provável que seja, né? Porque a gente, pelo PA, até imagina que seja, mas não está uma imagem típica de adenomegalia mediastínica. Mas no mediastino médio tem uma imagem de hipotransparência projetada aí, né? E aqui, né? A seta não está aparecendo, Estela. Oi? A sua seta não está aparecendo. Não? Não. Não, aqui anteriormente, né, na mesma região da lesão nodular, a gente vê um pouquinho, né, professor, de aumento de parte mole aqui. Agora está vendo. Tem razão, exatamente. Tem razão. É isso mesmo. Isso. Percebe nitidamente que tem assim um externo meio protuso, né? E parece de fato partes moles mesmo. E eu peço desculpa porque realmente a imagem não está tão nítida, mas era do sistema mesmo que a gente tirou. Nesse dia foi realizada 2, até porque a criança estava bem agitada, então esse eu juro que era o melhor que estava no sistema. Aqui em região external, até a gente consegue ver um pouco
de descontinuidade aqui no osso external, fica um pouco na dúvida porque realmente a imagem não está tão nítida, mas é algo que chamou nossa atenção na época, né, professor? Perfeito, ok, ótimo. Também foi realizada uma ultrassonografia de parede torácica e região cervical, e o laudo trazia importante irregularidade da cortical do manúbrio external, compatível com lesões líticas, com formação hipoecóica ao redor, medindo 2,5 por 2,4 centímetros, contendo diversos focos hiperecogênicos com aumento de fluxo. Interrogado aqui, tecido de granulação, foco de calcificação. Se estende, então, essa lesão ao plano mais profundo do tecido subcutâneo. Os achados sugerem osteomielite associada a abscesso ossifluente. Outra coleção irregular é identificada na derme e subcutâneo, repleta de debris móveis, sendo de difícil avaliação a extensão da lesão devido à extrema irritabilidade da criança no momento do exame. Dando continuidade a esse mesmo exame, linfonodos, né, de que ele também tinha em cadeia cervical, de volume aumentado, póstero-lateral direita, confluentes, medindo em conjunto 2 por 1,8 centímetros, de aspecto patológico, hipoecóico e heterogêneos, sem hilo identificado. E já nesse próprio ultrassom, eles trazem que os achados eram sugestivos de, a gente vai dar seguimento ao nosso caso. Aqui eu trouxe só a imagem também, que dava para ver direitinho, e é interessante a gente observar, né, que tem uma descontinuidade desse manúbrio com a coleção vista aqui acima. Professor, o senhor gostaria de comentar alguma coisa nessa imagem? Olha, Estela, realmente eu não vou me arriscar, não, porque isso aí já é, vamos dizer assim, fora da minha área, né? Seria mais para o radiologista mesmo, mas acho que você lê o laudo, fica mais ou menos fácil de entender que existe essa imagem arredondada, bocelada, né? Mas mais do que isso também não saberia dizer. Não, tá ótimo. Até porque ela colocou a legenda aqui pra gente, ficou mais fácil. Na época a gente discutiu com ela, porque realmente a gente olhando assim, o ultrassom fica difícil. Obrigada. Essa imagem me traz muita aflição e tristeza, porque a faixa de identificação ficou bem acima de onde a gente precisava mesmo, né? Ter um olhar mais cuidadoso, mas não impede que a gente avalie, né? Foi a tomografia de pescoço e tórax realizada também próxima à data de admissão, se eu não me engano, ele entrou no dia 20, essa tomografia foi realizada no dia 24. E, professor, o senhor gostaria de comentar? Bom, a gente, assim, concretamente, dá para perceber que existe essa massa, né? Aqui ela fica bem evidente, até parece que se desloca um pouco das partes ósseas, né? E agora, não sei dizer, também não tenho condições para dizer se existe adenomegalia hilar. Parece que sim, né? Porque a gente percebe até que ele comprime um pouquinho a traqueia, mas eu acho que, concretamente, existe uma massa de densidade semelhante a partes moles, projetada na face anterior do manúbrio external, e fico na dúvida se existe adenomegalia. Aí, não sei se o radiologista conseguiu dar um diagnóstico mais amarrado sobre isso, né? Porque eu não tenho conhecimento. Vou passar aqui, tem essa outra. Aqui então também a gente percebe nitidamente, está até marcado ali com as setinhas, e de fato é uma massa projetada. Eu acho até que no interior teria necrose, né? Porque a gente vê que tem imagens de hipoatenuação. E está descrito isso também, né? Então, seria uma massa com conteúdo necrótico no seu interior, que pode ajudar nessa, ou ser alguma pista diagnóstica, né? Isso. Agora, eu tenho o vídeo das tomografias que eu vou passar para a gente. Eu vou passar 2 vezes, porque tem 2 janelas diferentes.
Só confere para mim se está passando. Tá sim, doutora. Podia até passar outra vez, né, Estela? Ah, vou repetir, professor. Deixa eu voltar aqui. Posso até passar mais 2 vezes, que está mais rapidinho? Uma imagem nodular à direita, né? A gente percebe aqui nesse corte tomográfico que existe uma imagem justapleural arredondada, projetada no terço superior do pulmão direito, além dessa imagem que a gente já falou, quer dizer, parece uma imagem de aspecto até tumoral, né? Vamos dizer assim, projetada no pulmão direito, onde está bem nítido aí. E lá para frente tem esse alargamento external. E eu acho que num desses cortes se percebe, aqui está bem alargado o mediastino, né? Esse alargamento paratraqueal bem evidente que a gente já viu no raio-x simples. E imagem em vidro fosco, bastante importante, me parece, assim, bilateral. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, se alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Outro nódulozinho aqui, né? Aqui. Então, tem um nódulo maior acima e outro nódulo menorzinho também projetado no pulmão direito. Então, tem 2 imagens, pelo menos 2 imagens nodulares. Aqui até parece mais... Parece uma terceira, não é isso? Então, tem imagens nodulares no parênquima pulmonar, principalmente à direita, além desse alargamento paratraqueal bem grosseiro. Então, o parênquima também está comprometido, né? Ok. Acho que deu para todo mundo ver bem, né? E aqui ele traz exatamente, né, marcando, como o professor falou, esse nódulo em região de área pulmonar, também associado àquela outra lesão external que a gente já tinha comentado. Isso. Perfeito. E tem mais um nódulo que não está, a gente vê num dos cortes, né? Isso. Ele chamou atenção para esse, mas olhando a gente notou que tinha a presença de alguns outros nódulos também. Isso, perfeito. Obrigada, professor. Nada. E agora, né, com tudo isso que a gente tem em mãos aí, talvez a gente já tenha uma hipótese diagnóstica e a gente continuou, então, a investigação. Foi realizada no dia 30 de junho uma punção por agulha em abscesso frio na região da fúrcula external. O GeneXpert Ultra, que foi realizado da amostra, deu detectado para Mycobacterium tuberculosis e não houve detecção de rifampicina nesse método. A baciloscopia foi negativa e a cultura, quando saiu, que a gente teve acesso, foi positiva também para o complexo Mycobacterium tuberculosis. Teste de sensibilidade aos antimicrobianos sem resistência, ou seja, sensível a todos os fármacos. Eu queria chamar a Rafaela, professora Rafaela, para dar uma palavrinha para a gente em relação a esse método diagnóstico que foi utilizado para elucidação diagnóstica. Então, boa noite a todos. Agradecer o convite de participar, né, desse Clube do Pulmão. E foi um caso, assim, interessante, que era altamente sugestivo de tuberculose, com uma forma extrapulmonar de uma maneira rara, então que precisava de algo mais para poder complementar esse diagnóstico. A gente sabe que hoje em dia o teste rápido molecular ele é utilizado para substituir a baciloscopia para o diagnóstico de tuberculose, por conta de ser mais sensível do que a baciloscopia direta. E aqui a gente fala um pouquinho, né? A gente tem o GeneXpert, que não é o Ultra, que é o GeneXpert tradicional, que ele foi implantado no Brasil em 2014,
E se percebe aqui que ele consegue detectar 131 unidades formadoras de colônia por ml de material avaliado. Em 2019, esse cartucho é trocado pelo cartucho do Ginexper Ultra, que ele é mais sensível do que o Ginexper, então esse corte cai para mais ou menos 15 unidades formadoras de colônia, que ele consegue mais ou menos se equiparar à cultura, né? Ao limite inferior da cultura. Então, é um método que a gente pode utilizar para o diagnóstico, porque além de avaliar a presença do bacilo, porque ele é um PCR em tempo real, né? Ele ainda consegue avaliar se aquele bacilo é resistente ou não à rifampicina. Nesse caso, então, ele foi detectável e não tinha resistência. É importante também falar aqui que, na verdade, o método Ultra, né, ele veio para poder pegar a carga bacilar mais baixa, né, por conta do porte mais baixo, para poder avaliar o bacilo naquela população ali. Então, a gente tem a categoria do Ginexper detectável, detectável, e tem também a categoria traços no Ultra, né, que seria uma vestígio de bacilo naquela população que está sendo avaliada. E em crianças menores de 10 anos, né, em formas extrapulmonares, o traço significa tuberculose, doença, naquele caso avaliado, naquela população avaliada. Então, lembrar que é um método que está amplamente divulgado hoje em dia, de fácil acesso, e foi um método que não foi invasivo e contribuiu muito para o nosso diagnóstico. Obrigada, Rafa. De nada. Foi solicitado, né, devido à apresentação da doença, a singularidade do caso, e até dependendo, a gente sempre tem essa ajuda lá da equipe da Imuno, agradecer a Ecaterine, a Fernandinha, e a principal suspeita no momento que elas avaliaram era de um defeito no eixo de interferon gama ou de interleucina 12, sem outros comemorativos que sugerissem a doença granulomatosa crônica. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo perfeitamente. É porque saiu a janelinha, mas então tá ótimo. Então, a conduta que elas traçaram inicialmente para caracterizar imunologicamente esse paciente foi a dosagem de imunoglobulinas, a fenotipagem dos linfócitos, o DHR para descartar a doença granulomatosa crônica e uma triagem de efeito do eixo para a gente ver realmente se tinha alguma coisa em relação a interferon gama ou interleucina 12. Então, foram feitos todos esses exames, a gente conseguiu, né? Então, não havia alteração de eixo, o laudo era normal, tanto do interferon gama quanto da interleucina 12. A gente conseguiu fazer a citometria de fluxo para investigar o DRH e o resultado foi normal, não sugestivo de doença granulomatosa crônica. Tanto as imunoglobulinas quanto a imunofetipagem da subpopulação linfocitária também não demonstrou alteração significativa que correspondesse a uma imunodeficiência para esse paciente. De segmento clínico, o que foi feito então? O paciente obteve o diagnóstico de tuberculose óssea, mais especificamente external e pulmonar associada. Então, a gente tem um quadro de tuberculose pulmonar associada à tuberculose extrapulmonar. Iniciou-se o tratamento com rifampicina, isoniazida e pirazinamida em 2/7/2020. Lembrando que tanto pela cultura, né, quanto pelo teste rápido não houve resistência. Apresentou melhora clínica importante após o início da medicação e ele recebeu alta hospitalar 1 semana após o início, mantendo acompanhamento com a gente no ambulatório de pneumologia pediátrica. Ele realizou o total de 1 ano de tratamento com ótima evolução, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Em relação ao tratamento, eu gostaria de pedir que a doutora Analícia, a professora, falasse um pouquinho com a gente. Pode, Ana? Claro, né? Agradeço também. Na verdade, assim, essa criança, justamente porque além da forma pulmonar, tinha também um comprometimento osteoarticular, a opção, então, recomendada é o tratamento por 1 ano. Então, como ele tem menos de 10 anos, não é acrescentado o etambutol. É feito o tratamento, então, com isoniazida, pirazinamida e rifampicina. Tanto pode ser feito em termos de medicamentos isolados, como hoje em dia, como a gente está conseguindo já
já houve a chegada, né, dos comprimidos dispersíveis, esses facilitam bastante a tomada de medicação por parte dos pacientes. Esse paciente seguiu adequadamente o tratamento, a gente vai ver depois o desfecho, e ele foi para nós lá muito assim, como se fala, né, emblemático mesmo, porque a partir daí nós começamos a pensar justamente no que tinha levado uma família a ficar com uma criança com uma evolução de 5 meses desse quadro arrastado. E aí, a partir daí, nós começamos, então, a buscar outras situações e a pensar nisso, e assim, foi um trabalho de final de curso da nossa residente que está terminando em fevereiro, a doutora Michele Pinheiro, que ficou um trabalho muito interessante e muito bonito, que em breve vocês vão ter oportunidade já de ler a publicação. Obrigada, Estela. Obrigada, Ana. Então, essa radiografia de tórax é ao final do tratamento, a gente faz uma radiografia ao final do tratamento intensivo e depois ao final do tratamento, né, para a alta do paciente, ou dependendo da continuidade. Professor, o senhor gostaria de comentar, por favor? Bom, obrigado. Eu acho que aqui a gente, se até pudesse colocar uma radiografia lá da outra, não é o caso, mas não importa. A gente vê que o mediastino estava bastante alargado, né, nas primeiras imagens, e agora não, a gente vê uma radiografia, a meu ver, normal. Né? Não é aquela... O mediastino está... Terezinha, está com o microfone aberto. O que houve? Se o senhor me permite, professor, me dá um segundinho que eu já... Não precisa. Tá ótimo. Exato, Estela. Fantástico. Então, aqui a gente nota, evidentemente, que aquela tinha compressão, né? Levava até a redução do volume do pulmão direito, que agora, essa compressão desfeita, os pulmões estão expandidos, não tem mais nenhuma massa evidente, e, portanto, e o parênquima, a gente já não via grandes coisas, né? Só foi ver na tomografia, e pelo que aparenta aí, está um parênquima normal. Muito interessante, né? Perfeito, isso mesmo, está ótimo. Acho que você conseguiu mostrar assim, nitidamente a melhora radiológica. O pulmão expandido, ele não está mais comprimido, o lado direito, então era evidente que tinha até os espaços intercostais meio fechados, aqui não. Então houve uma recuperação total, né? Muito, muito interessante. Exatamente. Aquilo a gente ficava em dúvida se no perfil existia alguma imagem projetada ali em cima no mediastino médio, né? Em cima da etc. E aqui não, está inteiramente normal. Está ótimo. Obrigada, professor. Nada. Após menos de um mês... Desculpa, alguém gostaria de falar alguma coisa? Estela, Oi. Só um minutinho, se puder voltar naquela radiografia para mostrar que aquela imagem do externo com descontinuidade melhora, né? Resolve aqui, também o abalamento assim, anterior ao externo também resolve, né? Esse perfil. Vou fazer a mesma coisa, Rafa, para ficar mais fácil da gente visualizar, que realmente fica... Né? Então, a gente consegue ver o abaulamento, que aqui não existe mais, e a descontinuidade, né, dessa foto aqui, a inicial, que aqui a gente já vê que tem uma formação mais contínua, sem alteração. Muito bom. Obrigada, Rafa. Após menos de um mês do início do tratamento, né, o paciente já apresentava uma melhora evolutiva importante, tanto da nodulação inferior quanto da superior. No final do mês de agosto, a gente já quase não percebe mais, e foi muito, muito bonito, né, porque a gente foi acompanhando até o crescimento dele, então ele chegava, adorava as consultas e brincava muito com a gente, a mãe toda feliz, que estava desaparecendo. O perfil, a gente já viu uma melhora importante também.
E ao final do tratamento, olha como é que ele está bem maiorzinho, né? A gente tem uma discreta cicatriz aqui em região de fúrcula, abaixo, se alguém não contar, ninguém desconfia que teve nada. Teve uma ótima evolução, teve o tratamento de 1 ano e ainda segue lá com a gente, porque abriu um broncoespasmo depois de um tempo, mas ele está ótimo. Seguindo, só para mostrar a carinha de alguns dos artigos, como a Rafa já tinha comentado com a gente, é um acometimento, né, raro. Na população em geral, esse artigo da Índia, a Índia é um dos países que relatam mais casos de osteoarticular, external em si é menos de 1% dos casos, esses eram 14 pacientes, sendo que só um era criança. Esse outro também da Índia, que relata sobre external, tuberculose external. Esse é um dos únicos em relação à pediatria, que também tem a mesma característica do nosso paciente. Esse também é um francês, que não é só pediátrico, mas... né? E, resumidamente, o que a gente tem de literatura até hoje? Né? Mesmo em países endêmicos, a osteotuberculose é uma complicação rara da tuberculose e o envolvimento external é menos do que 1% dos casos no geral, especificando só a pediatria, menos ainda. O envolvimento external frequentemente é devido a uma reativação de um foco latente por disseminação linfática ou hematogênica, mas em alguns casos, alguns artigos também relatam a possibilidade de extensão de uma lesão de contiguidade ali de uma linfadenopatia mediastinal. Geralmente é uma osteite crônica, o que leva a um atraso no diagnóstico, igual a Annalise comentou com a gente em relação ao, né, ao atraso, o que levou essa mãe a ficar 5 meses, e todos os artigos relatam essa demora no diagnóstico, porque tem oligosintomático aí, né? Ele aparece com uma tumoração, às vezes não tem febre, não tem outro comemorativo, que deixa bem mais arrastado. Os exames radiológicos contribuem para a avaliação inicial e acompanhamento, mas a radiografia de tórax, às vezes, no início, não traz muito acréscimo. Se a gente não continuar a investigação, a gente deixa por ali. E o tratamento é médico, podendo ser cirúrgico também. As nossas referências, depois tem todos esses artigos aqui, se alguém quiser. E um agradecimento, eu até trocaria esse serviço aqui por família de pneumologia pediátrica do IPPMG. Todos os rostinhos aqui. Obrigada a todos. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, se quiser que volte em algum slide. Eu queria então fazer um comentário rápido, porque primeiro dar os parabéns, porque você fez uma apresentação assim, muito clara, objetiva, e acho que a nossa plateia é grande, né? Estava vendo ali os participantes, acho que tem mais de 30 ou 40 pessoas, então isso possivelmente foi muito proveitoso, né? Sem contar que em 40 anos de serviço de pneumologia, nós vimos dois casos de tuberculose externa e um ou dois, não me lembro, de crânio, né? De calota craniana. Então, você vê que e isso recente, quer dizer, passamos anos e anos e anos sem ver, e de fato você chamou a atenção. A literatura indiana, por uma razão ou por outra, tem maior número de casos, né? Mas foi muito interessante e a gente vê que a Rafa falou a respeito do expert, né, do Ultra, foi uma contribuição importante, mas a gente sempre tem que lembrar que alguns locais não dispõem desse método, não é? De modo que você, integrando a clínica com o aspecto radiológico, o parênquima pulmonar tinha imagens nodulares, parecia aqueles tuberculomas, ou então aqueles focos de gomo calcificado, um PPD de 18, uma doença que está evoluindo de uma forma lenta. Então, isso já seria uma grande suspeição clínica. E nos protocolos que a União Internacional contra a Tuberculose está fazendo, se chama atenção disso, de que, se você não dispõe desses métodos, isso não deve ser uma barreira para o atendimento à criança, né? Então, você, integrando os conhecimentos clínicos, radiológicos e epidemiológicos, se estivesse no local com poucos recursos, começaria o tratamento, não é isso? Porque você não dispõe de tecnologia muito avançada, mas tem ainda
o diagnóstico clínico, que é sempre muito importante, né? Então, acho que foi interessante, ele até tocou na questão da imunodeficiência, que é sempre, agora, modernamente, se tem uma suspeita, isso é uma imunodeficiência. Não, espera aí, a imunidade da tuberculose ela é muito peculiar. Então, nem sempre você faz uma pesquisa de imunodeficiência, como a gente está acostumado a fazer para outras doenças, e vai encontrar. Doutor Clemax, o senhor ficou mutado. Desculpe. Então, repetindo rapidamente, só a parte de imunodeficiência, que sempre se leva a pesquisar, mas nem sempre se encontra uma evidência de imunodeficiência comum, como a gente está acostumado com outras doenças, né? A imunidade da tuberculose é uma imunidade especial e, muitas vezes, o paciente não tem outra falha do sistema imune. Bem, eu acho que era isso, sim, que eu gostaria de falar, né? Talvez, não sei se há espaço para que a plateia possa fazer alguma pergunta pelo chat, e a gente tem assim, a oportunidade de ver um caso raro, talvez passe anos e anos sem ver um outro parecido, né? Então tá, Estela, meus parabéns. Obrigada, professor. De nada. Se a Analice, Terezinha, Rafa querem comentar. Gostaria só de ver se a Helena tem acesso ao chat, que parece que tem algumas perguntas. Então tá. Se a gente tiver tempo, pode ser agora ou então no final, né? Como vocês preferirem. Não sei o que a Helena quer fazer. Tem ainda mais um caso, não é isso? A Helena está nos ouvindo? Podia deixar para o final, né? Uhum. A Helena caiu? Helena? Está fechado o seu microfone, Helena. Então está com algum problema com a internet, né? Talvez, se ela não se incomodar, a gente possa ir tocando para frente, A conexão não está muito boa. Né? Você analisa que acho que, se você quiser continuar... Não, eu acho que só para facilitar. Abra esse microfone. Você pode começar, então, a apresentar caso, por favor? Vocês estão me ouvindo, Analice? Não, né? Agora sim. Tá. Tudo bem. Então, agora vai passar... Vocês terminaram o caso. Alô? Oi. Está me ouvindo? Sim, doutora. Agora vai passar para o próximo caso de Terezinha? Isso mesmo. Agora a doutora Terezinha vai apresentar um caso da Unirio. Eu vou abrir aqui a apresentação da doutora. Tá. Está me ouvindo, gente? Estamos sim. Boa noite, muito obrigada. Quero parabenizar a apresentação anterior, foi muito boa. Eu acabei de escrever lá no chat que a gente, nesses anos todos, só tivemos uma única vez uma lesão de externo também por tuberculose confirmada. Então, assim, acho que no geral, realmente, assim, é muito raro. O menino também evoluiu bem, era um menino maior, um adolescente, mas a importância, né, de pensar no diagnóstico. Eu vou falar com vocês de tuberculose cavitária, mas eu vou também falar dos diagnósticos diferenciais implícitos no paciente. O próximo dia. Então, como vocês sabem, né, isso daí é só para relembrar, porque tem a turma jovem que está assistindo, né?
A gente tem a tuberculose primária, o complexo de Ghon, as outras formas, né? A tuberculose, a cavitação, a tuberculose de reinfecção, a forma gânglio pulmonar ou gânglio mediastinal, a tuberculose miliar e a tuberculose pleural ou com comprometimento uni ou bilateral. Próximo. Então, quem é o grupo de risco para desenvolver TB cavitária? É a criança de baixa idade, a criança com desnutrição, como a Estela falou, a criança com imunodeficiência, que aí vai ter as formas mais graves, seja extrapulmonar ou até pulmonar, a criança HIV-Sida, em que apresenta níveis de CD4 e CD8 muito baixos, o paciente com uma doença que faça, se necessário, fazer uso de esteroide a longo prazo, o paciente pós-transplante. Então, lembrar sempre, e isso é uma coisa assim que às vezes o pessoal esquece, né? O paciente é transplantado, seja transplantado de medula, não importa, né? Aquele paciente precisa usar máscara por um tempo prolongado. Hoje existem algumas condutas que no segundo mês pós-transplante, o paciente está liberado. Assim, teoricamente ele está liberado, mas na realidade, em termos efetivos, em termos práticos, ele não deve ser liberado. A gente sabe que não só as doenças oportunistas, mas como as doenças virais, esse paciente pode ficar extremamente grave e ficar bem da doença maligna. A gente vê isso às vezes em leucose, que necessitou ser transplantado, fazer transplante de medula, e em algum momento ele é transplantado, boa resposta, no segundo mês, 60 dias depois, às vezes 90 dias depois, ele pode ir à rua, fazer o que for, ir em festa, aí pega uma influenza, pega um adenovírus, e às vezes até evolui para óbito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que esses pacientes também podem desenvolver, por exemplo, formas graves de tuberculose ou doenças fúngicas avançadas. E o paciente com neoplasia propriamente dita. Próximo. E aí, esse é um paciente da gente, que é um rapazinho, né? Depois eu vou querer que o Clêmax faça o favor também de falar. Veio com uma história, ele tem, na ocasião que ele fez o exame, tinha uma história de que estava tossindo há quase um mês. O que chamou a atenção, e o pessoal encaminhou ele para a gente, é que além dele estar tossindo, ele estava muito emagrecido. Tá sem som, Terezinha? Eu acho que congelou, professor Clêmax. Deve ter caído a internet dela. Tem razão. Ela caiu mesmo. A imagem está congelada. Reunião online tem essas intercorrências, né? Previstas. É verdade. Congelou. Você está nos ouvindo, Terezinha? Você está sem áudio. Tá difícil. É isso. Professor Clêmax, se o senhor podia comentar sobre a radiografia. Mensagem para a Terezinha. Enquanto ela não volta. Bom, nós estamos vendo realmente essa radiografia que, se a gente comparar o lado direito com o esquerdo, a gente identifica que o lado direito
parece que tem uma certa redução de volume, e no terço superior se nota uma imagem de hipotransparência, né? Com no seu interior tendo uma hipertransparência, que é sugestiva de uma escavação, né? Se a gente olhar mais detidamente, dá a impressão até de que à volta dessa imagem escavada existem outros infiltrados pequenos, nodulares, né? Olá. Aqui... Oi, Terezinha. Oi. Você está sem áudio, ninguém te ouviu. Acho que era bom até você retomar. Estava só comentando essa radiografia, né? Que possivelmente é de um adolescente, né? É um rapazinho, ele trabalhava de noite, num serviço assim, de certo risco, né? Fazendo entrega, enfim, e estudava de manhã, e aí começou com esse quadro de febre, tosse, emagrecimento importante. Ele foi visto na unidade de saúde, e aí encaminharam ele para a gente. Nós vimos, radiografamos ele tinha essa imagem que o Clêmax vai comentar, por favor, e tinha um PPD de 15 milímetros, não tinha história de contágio, e aí nós fizemos os exames complementares. Está com problema sério mesmo. Tá falhando mesmo. Talvez o que a gente possa fazer, como há perguntas no chat, né, a gente tentar responder enquanto a Terezinha tenta voltar. Essa pergunta do chat que eu não estou sabendo aonde que eu acho. Espera aí, vou ver se eu acho para você. Aqui. Seria possível... Primeiro, Otávio, seria possível a disponibilidade do material? Cristiane, parabéns. Terezinha Martiri, nós também, nestes anos todos, só tivemos um caso. Foi o que ela referiu ainda agora, né? Um caso semelhante a esse. Depois, os outros dois, Esther está reclamando do som. Tá? Professor, tem algumas mensagens anteriores. Sim. A Adriana, oi, Adri, um beijo. A Adriana Mesquita pediu se a gente poderia repetir os slides da investigação imunológica. Depois, qualquer coisa, eu posso voltar aqui ou eu disponibilizo, tá? Ao final, acho que vale a pena mesmo, né? Aí você... Isso, do que eles sugeriram, né? Ótimo. A Isa Neves, boa noite. Quanto ao diagnóstico, poderia ser BK óssea e ganglionar? Ela fez essa pergunta. O que... Isso é uma questão conceitual, né? Mas quando se diz tuberculose ganglionar, a gente está falando geralmente de ganglionar periférica e não gânglio pulmonar. Então, ele tinha as adenomegaliazinhas, né? Né, Estela? Tinha sim, professor, um conglomerado em região cervical posterior direita. Então não chegou a ser biopsiada esse conglomerado, né? Não, mas na ultrassonografia não tinha necrose central, era com característica mais de linfonodo reacional. Isso. Então, se a gente fosse classificar, podia dizer que essa criança tem uma tuberculose pulmonar, né? No parênquima pulmonar, tem imagens de tuberculoma, tem uma forma gânglio pulmonar, porque ela tem um alargamento de mediastino, e tem a forma extrapulmonar óssea, né? Que é de externo, que foi o interesse maior do caso, né? Então, é possível que tenha essas 3 manifestações da tuberculose. Eu acho que de pergunta era isso mesmo. O restante o senhor falou. Eu acho que... Não sei se a gente tem como falar com a Terezinha, saber se ela tem condições de continuar, senão a gente faz alguma discussão mais geral, né? Porque, pelo visto, o problema está sério lá. Não sei se a Patrícia, a analista, tem condições de passar alguma mensagem para ela. Eu vou tentar aqui ver como é que eu consigo, se eu consigo me comunicar com a Terezinha. Espera aí. Eu mandei mensagem para ela, mas ela não viu, eu acho.
Oi, doutores. Eu acabei de falar com a doutora. Ela está tentando conectar novamente, caiu a internet. Ok. Vou aguardar. Doutor, quer apresentar o slide, então, enquanto ainda a doutora Terezinha não volta? Eu desconecto aqui, a senhora apresenta? Podemos. Eu posso voltar naquele Tá, slide. tá. Eu já desconectei aqui, a senhora pode ir novamente. Aqui. Tem até, eu transcrevi, né, que tem o parecer lá com a letrinha da Ecaterine, mas a principal suspeita no momento... Tá dando para ouvir? Tá sim. Tá? Que a Sim, sim. principal suspeita naquele momento era um defeito do eixo de interferon gama interleucina 12, como o professor comentou, né? É um tipo de imunodeficiência específica, não é a imunodeficiência que a gente encontra na maioria das crianças, que é a mais comum, né? Mas mesmo assim, elas sugeriram que fosse dosado todas as imunoglobulinas, que fosse feita a fenotipagem de linfócitos, a dosagem de DRH para descartar a doença granulomatosa crônica, que foi feita através da citometria de fluxo, e a triagem de defeito desse eixo, que foi o citado anteriormente. E aí, os exames que eu trago, né, que o laudo está como normal, da interleucina 12 e do interferon gama, a citometria de fluxo para doença granulomatosa crônica pelo DHR, né, avaliando mais a parte fagocitária, a imunofetipagem de subpopulações linfocitárias que também não apresentava alteração. Aqui ele até traz uma redução do percentual de linfócito T total, porém com número absoluto normal e proporção normal entre as subpopulações. Eu acho que ficou ok? Tem mais uma pergunta aqui, que a gente conseguiu receber agora, que a pergunta é o seguinte: além do IPPMG, temos outro local no Rio de Janeiro que disponibiliza o Genexpert Ultra? Na verdade, quem perguntou foi... Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo de novo? Estamos. Ai, caiu minha internet, desculpa. Continua aí, Rafa, acho que você estava falando. É rápido, só para responder. Na verdade, o município do Rio de Janeiro inteiro tem uma organização para poder disponibilizar para o município o Genexpert Ultra, porque, na verdade, o cartucho que foi modificado em relação ao Genexpert antigo, mas a máquina é a mesma. Então, de acordo com as áreas programáticas, tem lugares de referência para onde o material vai para ser realizado. Então, assim, fora o Instituto também a gente tem como fazer o método, tá? Era só isso. Então, aí foi feito o BAR desse paciente, foi feito o Genexpert do escarro, que também foi sensível à rifampicina, e aí começamos a terapêutica. Queria que o Clemens fizesse o favor de comentar a imagem, por favor. Terezinha, ele comentou. Nós comentamos isso rapidamente, o aspecto de uma imagem escavada, né? E só o que chama atenção é a idade da criança, o fato de ser um adolescente e ter uma forma de tuberculose semelhante à do adulto. Quer dizer, são aquelas lesões do terço superior, uni ou bilaterais, e às vezes, além da escavação, a gente vê que tem um infiltrado à volta, né? Inflamatório. Então, é um processo inflamatório escavado, que até prova em contrário, numa criança com essas características clínicas que você descreveu, é tuberculose, né? Claro que você chamou atenção, pode ser uma histoplasmose, poderia ser uma outra doença menos comum, mas até prova em contrário, pela frequência, a gente pensaria em tuberculose, né? Tuberculose do tipo adulto, vamos dizer assim.
que diferencia muito da tuberculose da criança pequena. Então, aí ele ficou bem com a terapêutica, fizemos também esteroide, por conta da lesão cavitária extensa, não está aí a tomografia, mas tinha linfadenopatia bilateral, enfim, é como o Clêmax falou, né? Uma tuberculose tipo adulto, mas com resposta excelente. Um ano depois, passa um pouquinho para mim, Diego, que eu não sei se o outro menino está aí. Não, isso daí é só para falar para vocês que o diagnóstico diferencial de cavitação sempre se impõe na criança e principalmente no adolescente, né? E que a gente faz o mais importante é a anamnese, a história clínica, a pontuação, a história de contágio, de moradia, e até por conta, botei isso, porque assim, um ano depois atendemos um outro adolescente com uma imagem cavitária, o menino era parente de um médico e filho de uma fisioterapeuta, e ele teve diagnóstico de TB, tinha um PPD de torno de 13, 12 milímetros, fez exame de escarro negativo, muito embora também fosse uma lesão cavitária, BAR negativo, e começaram na unidade de saúde a tratá-lo como TB. Aí esse médico meu conhecido, enfim, levou a irmã lá, fisioterapeuta com o menino, em tratamento. Eles eram moradores, são ainda, né, moradores de Niterói, moravam numa área, quem é de Niterói sabe onde é, Itaipuaçu, e aí a história sempre se impõe mesmo, né? Perguntei onde morava, o que fazia, eram estudantes, comum, só que perguntei o que ele fazia, no percurso no período que ele estava livre. E aí, o que foi me dito? Que ele fazia trilha com muita frequência. Nisso que ele fazia trilha com muita frequência, pediu os exames para fungos, de uma maneira geral, e aí a sorologia veio positivo, banda M, banda H, para histoplasma capsulato. Então, só para a gente lembrar que, assim, quando a gente tem imagens cavitárias, sempre é interessante a gente também pensar nos outros possíveis diagnósticos, dentre eles doença fúngica. O próximo. Então, a lesão cavitária, escrevi isso só para a gente relembrar, né? Pulmonar, seja única ou múltipla, corresponde a uma área preenchida por ar dentro de um centro de um nódulo ou de uma área consolidada. Vários agentes infecciosos devem ser pensados e estão implicados no provável diagnóstico. A lesão escavada pode ser resultado de necrose supurativa. Próximo. Próximo, Diego. Já entrou, Teresa. Oi? Tinha entrado a micobactéria, o diagnóstico diferencial. Diego? Oi, Entrou. Diego. Próximo. Entrou. Ó? Entrou. O seu não entrou, não? Helena? Oi, entrou. Diagnóstico diferencial de cavitação. Micobactérias, fungos, bactérias. Ah, peraí, que eu acho que aqui de novo acabou minha... Não, tá aqui direitinho, mas o slide não foi. Mas para mim Bom, apareceu. os diagnósticos diferenciais que se impõem são múltiplos, né? Micobactéria, tuberculose, doença fúngica, doença bacteriana invasiva. Todos esses possíveis diagnósticos devem ser pensados. Próximo. Entrou pneumociste carine, causas não infecciosas e causas raras. O seu entrou?
Alô? Oi? Oi, Oi, pronto, pessoal, vocês estão me ouvindo? estamos. Sim, Eu doutora. estou. Oi? Estamos. Sim, tá Então, dando pergunta ao Diego se ele pode tentar passar de novo. Qual parte, doutora? Oi? Qual parte? Está na parte da continuação. Causas não infecciosas. Não estou conseguindo ouvir você não, Diego. Ele entrou, está agora no slide do diagnóstico diferencial de cavitação, a continuação daquele outro. Também não estou ouvindo você não, Helena. Eu estou te ouvindo perfeitamente. Não sei o que aconteceu. Engraçado, Bom, eu estou enfim. ouvindo você. Não dá para voltar atrás, Diego, e tentar de novo um slide? Eu vou ter um slide, doutora. Oi? Eu voltei um slide, tá? Com micobactérias. Aqui já estou quase acabando. Terezinha, está conseguindo? Eu acho que deve estar com problema na projeção, né? Porque o som dela estava bom. O som dela, pelo menos, agora, a gente ouve ela perfeitamente, mas ela que não está ouvindo a gente. É a conexão da internet da doutora. Uhum. Talvez se ela pudesse mudar para o celular, aí falaria, né? Ainda que não desse para apresentar as imagens, pelo menos. Ou pelo menos ela falasse e o Diego ia aparecer, ia colocando as imagens e ela ia falando. Tenta pelo celular. Eu vou até falar com ela, ver se ela consegue falar pelos. Se ela estiver nos ouvindo. Eu não sei, porque como o tema é a tuberculose nos tempos de Covid, de repente seria interessante você até você podia passar alguma coisa para a gente, como que vocês estão vendo isso, porque eu estava lendo no boletim epidemiológico em relação à tuberculose em época de Covid. E aí, para ver como que você está detectando isso aí no IPPMG. Você tem como falar isso para a gente? Como que está em termos de... Você está falando... Desculpa, Helena. Você está falando comigo? É com você, desculpa. Não, tudo bem. Eu vou falar alguma coisa e a Rafa e a Annalise complementam. Né? Ah, tá. Eu queria saber assim, como que está, porque a gente vê pelo boletim epidemiológico que eu estava vendo até o de 2022, mas eu queria saber a experiência de vocês realmente no serviço, como é que vocês estão vendo a tuberculose nesse tempo de pandemia, com essa subnotificação, como é que está sendo, qual a forma que realmente, se vocês estão detectando mesmo a forma extrapulmonar como prevalente... Exatamente. É interessante você falar isso, porque recentemente foi aceito um artigo para publicação, que, aliás, já foi até citado pela Annalise,
de uma de nossas residentes, a Michele, que deverá ser publicado no Jornal de Pneumologia. E esse artigo ele é muito superponível a um outro publicado também na Índia recentemente, que mostra exatamente os períodos de lockdown, como as notificações foram reduzidas, né, por diversos motivos, e depois, à medida que houve um certo afrouxamento, os casos começaram a aparecer. Assim, de cabeça, o que eu me lembro, eram 30 e poucos casos que apareceram durante esse período de pandemia, e se teve realmente uma discreta aumento das formas extrapulmonares. E as formas pulmonares também sempre costumam predominar, mas nesse caso, é uma casuística que não é tão grande assim, mas um certo predomínio de formas extrapulmonares. Na literatura, há muito pouca coisa em crianças. Em adultos, o que se sabe é que a Organização Mundial da Saúde estima que houve uma redução de 40% das notificações nesses períodos assim de maior fechamento. E que isso, evidentemente, que teve duas vertentes, vamos dizer assim. A mortalidade esteve muito relacionada com a questão dos serviços de saúde. Os serviços de saúde fechados, pouco acesso da população, todo o desvio do que teve o serviço de saúde para a Covid, deixando outras doenças de lado. E a morbidade teve mais relação com a procura por conta da família, vamos dizer assim, né? Quer dizer, então, uma parte se relaciona mais com os serviços de saúde e outra parte mais com os pacientes, vamos dizer assim. Entre nós, eu não sei se a gente tem condições de dizer isso, mas eu acho que vale a pena, então, a Rafa e a Annalise, a Estela, se quiserem complementar, porque elas estão lá na frente, né, de batalha nesses 2 anos. Quer falar? Quer falar, Rafa, Annalise, Estela? Na verdade, assim, eu estava conversando hoje até com a Rafaela lá exatamente isso, né? Que a sensação que a gente está tendo é que tudo que a ciência está mostrando, né, que seria como se fosse um rebote desse período todo de pandemia, né, do período que houve o lockdown, e todos esses motivos são relatados em artigos que o Clêmax já comentou, né, do confinamento, do acesso difícil às unidades de saúde, às unidades básicas, voltadas muito para o atendimento aos casos de Covid, acho que a gente está vendo na prática mesmo. Então, o número de diagnósticos, é claro que isso depois a gente vai ter que tabular e, né, dar os números corretos, mas a sensação é que realmente está aumentando e que a toda semana estão chegando mais e mais crianças para ir confirmando o diagnóstico. E conversando com outros serviços, a impressão está sendo a mesma, né? Então, acho que realmente está se confirmando o que a literatura já previa, né? Não sei se a Rafa quer complementar. Não, eu acho que é isso que você falou, né, Ana? E a gente está vendo ainda esse reflexo, né? Os casos complexos continuam chegando, né, batendo na nossa porta. Também, assim, lembrar que a gente teve um aumento de formas combinadas, pulmonar com extrapulmonar nesse período, né? E também algo que chamou a atenção da gente, que a gente até está tentando levantar isso agora, foram assim, adolescentes que a gente não via tanto assim, doentes, com formas escavadas, bacilíferos, né? Assim, então, foi um boom de adolescentes doentes aí também nesse período, né? E eu acho que é isso aí, só o tempo vai mostrar mais reflexo para a gente do que aconteceu. Eu vi também naquele boletim epidemiológico da agora de 2022, então eles falando até do aumento da incidência até em crianças menores de 5 anos, a preocupação que está tendo em relação a isso, não tão gritante, mas já está tendo aumento. E na região sudeste, que era aumento também na região sudeste também, que eu achei em relação ao sul,
eu achei que o Sudeste voltou um patamar acima, né? Então, o objetivo do tratamento, o objetivo até 2025, não é isso? É para 2035, né? Vai ser difícil de chegar desse jeito. Vai ter que ter uma corrida muito grande para conseguir atingir esse objetivo, né? Exato. Talvez aqui no Brasil a questão da região Sudeste tem, assim, a meu ver, duas explicações, se é que a gente pode dizer assim. Uma é que a gente tem grandes conglomerados humanos da região Sudeste, né? Rio, São Paulo tem áreas enormes de periferia com grande concentração humana, né? E, consequentemente, a transmissão da tuberculose é muito mais fácil, por exemplo, do que a região Centro-Oeste, região Norte, em que a gente tem... A área mais extensa. Exatamente, população mais dispersa. E outra não é isso, é a questão da capacidade diagnóstica, né? Também. A tecnologia, mesmo a maior atenção dos serviços de saúde, dos profissionais em relação a outras regiões, isso pode estar trazendo esse aumento, né? Então, a gente teria que estudar melhor, mas possivelmente é por isso. Dois fatores, um dos serviços de saúde e outro da própria população, e suas condições de vida, né? Ainda que, por exemplo, em Manaus, a gente sabe que o Amazonas é um estado que tem muita tuberculose, talvez ganhe até do Rio de Janeiro em número de carga de tuberculose. Sim. Mas eu acho que está mais concentrado em Manaus mesmo, pelas mesmas razões, periferia muito grande, empobrecimento, sem contar outros fatores, sim, micobactérias atípicas, esse negócio todo. Então, acho Alexa, desliga. Talvez seja por aí, né? Não sei, Annalise, Rafa, querem complementar? Gente, eu comecei a falar nisso até porque a Terezinha está, acho que está lá enrolada. Eu falei assim, não, vamos falar, porque já que é da pandemia, eu acho que é pertinente, né? Verdade, é isso mesmo. Então, né, no caso da tuberculose, a pandemia causou mesmo um impacto evidente. E há pouco tempo atrás, houve uma reunião que se falou sobre as doenças respiratórias em geral na pandemia. Então, na literatura, a gente não consegue ver muito isso. Provavelmente teve um efeito parecido, mas as pessoas começam a dizer tem muita pneumonia necrosante, tem pneumonia disso, não sei o que, tal, é tudo atribuído à pandemia. E não é bem assim, né? Então, a gente tem que ver que o pós-Covid tem muitos efeitos do ponto de vista de alteração do sono, de comportamento das crianças, de alterações mais nessa área. Mas na parte respiratória, pelo que eu sei, não se pode dizer que tenha aumentado o número de pneumonias complicadas. Eu acho que os fatores são outros, né? Então, eu não sei o que vocês acham, se você quer comentar alguma coisa sobre isso, os colegas que estão aí na área, a plateia, porque a gente às vezes dá muita carga para Covid. No caso da tuberculose, sim, eu acho que sim, não tem dúvida. Está registrado. Nas outras doenças respiratórias, fica difícil de botar toda a culpa na Covid, né? Eu tenho minhas dúvidas em relação ao uso de antibióticos também, que está sendo usado indiscriminadamente. Eu tenho minhas dúvidas se também não tem a ver com a não resposta adequada dos antibióticos entendeu? Atingindo as infecções, se também contrui. Os germes estão mais fortes, será? Pois é, isso ou as pessoas estão mais, ou as pessoas estão com a defesa mais baixa. Sim, é possível que tenha alguma coisa sobre isso também, mas existe muita coisa assim que a gente vê que o tratamento das pneumonias é muito influenciado pela indústria farmacêutica, né? Em outras palavras. Quer dizer, a gente começa a usar antibióticos, às vezes, de uma maneira desordenada, não dá assim, o peso que o pneumococo ainda tem, é isso? Pode-se dizer que a maioria das pneumonias adquiridas na comunidade é por pneumococo,
e não é por pneumococo resistente no Brasil, né? Então, a gente sabe, pelos estudos epidemiológicos, que a resistência plena do pneumococo aos antibióticos, de penicilina praticamente, é baixíssima, é desprezível. Então, o que ocorre é que acho que há uma troca de antibióticos, às vezes, intempestiva, né? A criança mantém febre 2, 3 dias, troca, faz uma associação, mantém mais 2 dias, troca. Então, isso acaba levando a muita confusão na condução das pneumonias, né? Falta de antibiótico também, muitas vezes entra na hora errada para o antibiótico, tipo, ainda está com predomínio de vírus e entra como se fosse bacteriana, aí quando vai usar para bacteriana já usou, já suspendeu antes da hora, tá realmente complicado. E a falta de medicação também, às vezes a própria mãe não acha o antibiótico, troca vai trocando. Eu acho que tem uma série de coisas aí. Talvez não seja só o Covid o responsável por isso, mas eu acho que é o aspecto geral de tudo. Exatamente, é isso mesmo. Você quer falar, Annalise? Annalise. Não, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que também pensar mesmo que depois que as crianças voltaram às escolas, houve toda essa reabertura, a gente notou, o que a gente notou em termos de clínica, né, tanto privada quanto pública, foi um aumento do número de circulação viral. Vírus, de bactéria, tudo. A maior parte até acho que A parte é viral, né? Que, na verdade, a tendência, eu acho que no próximo ano já vai ser voltar a padrões anteriores, né? Então, acho que isso é dentro do esperado, que você já tem a população infantil já sendo exposta a essa carga viral, já conhecendo os vírus, já tendo uma imunidade cruzada com com novas variantes, né, daqueles mesmos vírus. Então, eu acho que a tendência agora é normalizar, né, pelo menos no próximo ano. Em relação à tuberculose, né, Clêmax, o que a gente lê é que ainda vai demorar um pouquinho, né? A expectativa é que essa repercussão desse tempo de fechamento seja um pouco maior, né? Mas acho que o mais importante é realmente a atenção ao diagnóstico, né? E ao alerta de que tem que se pensar realmente, né, em tuberculose e nos quadros, às vezes, mais inusitados possíveis, né? Então, só essa semana, até em termos de formas graves mesmo, a gente, né, está vendo internações e tudo, bebês pequenos. Hoje internou um bebê muito pequeno, 1 mês e 24 dias, com uma forte suspeita. Então, tem que estar atento o tempo todo, né? Eu acho que será que Terezinha conseguiu, Terezinha? Doutora Terezinha, o microfone da senhora está mutado. A gente não está escutando. Ainda não, doutora Terezinha. Só desmutar o microfone, por favor. Ninguém está escutando, doutora. Ninguém ainda está escutando. Não está escutando ainda. Só clicar na imagem, vai aparecer do lado do botão desligar o microfone. Você não consegue, né? Você mesmo conseguir. Não consigo. É a doutora que tem que desmutar. Eu só muto a pessoa, só. Ah, que confusão essa mulher.
Eu vou sugerir acabar a reunião. Helena, talvez você Oi. possa ver. Eu acho que a gente já está com 1h20 de reunião e realmente a Terezinha está com problemas graves, né? Eu estava na tela anterior, eu queria mostrar para ela onde que era o lugar para ela desplugar, Não, mas ela eu não... sabe, ela sabe. É que Na ela hora deve que estar eu com fui problema tirar... de... Ah, então não deve estar conseguindo, porque eu acho que tem uma pessoa até com ela ajudando, Exatamente. mas não deve estar conseguindo mesmo. Exato. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi, estamos. Ah, então, deixa eu dar uma terminada, porque está todo mundo esperando, né? Nossa. Pergunta o Diego se ele pode passar a imagem. Diego, pode passar a imagem? Já está na tela. Então, aquilo que a gente falou, né? O diagnóstico diferencial sempre passa pelas micobactérias tuberculose e não tuberculose, pelos fungos, dentre eles o histoplasma e o aspergillus, e o criptococcus, que dão predominantemente doença escavada, e algumas bactérias, principalmente no paciente que tem imunossupressão, ou paciente transplantado, ou paciente com neoplasia. O próximo, Diego. Não esquecer que nos pacientes com histocitose X, os pacientes com Hodgkin, a gente acabou de atender um paciente com Hodgkin agora, um menino com diversas lesões escavadas, e no adolescente a gente quase não vê adenocarcinoma. Próximo. Aí já é... Diego, o último. É o último. As doenças escavadas são predominantemente no lobo superior direito. Lembrar que a identificação do micobactério é feito ou através da cultura em meio rápido, lembrar do MGIT na rede pública, do MBBACT a cultura na rede privada. A gente pode fazer o GenExpert de rotina, seja o convencional, seja o ultra, e não esquecer que a gente faz em alguns lugares só o BAR, mas como o Clemens colocou muito bem, às vezes a gente não tem essa metodologia mais sofisticada, e o importante é sempre a história clínica, a história de contato, o teste tuberculínico, clinicamente como é que o paciente está, e o raio-x. Quando possível, evidentemente, que a gente faz toda a metodologia própria, laboratorial e tomográfica. E não esquecer que o ideal é que a gente sempre tenha uma tomografia mais sofisticada, quando possível, de alta resolução. Quando é possível, a gente faz exames até tipo biópsia transbrônquicas, enfim. Acho que agora é o último, Diego. Esse daí é um outro paciente da gente, em que vocês estão vendo que os linfonodos, além do mediastino alargado e da lesão parenquimatosa, tem uma lesão de linfonodos que não põe dúvida da rarefação e da doença em atividade. O próximo, dia. Diego, acho que é o último. E não esquecer também de um diagnóstico diferencial muito importante de doença cavitária pulmonar. Como vocês podem ver, esse paciente tem até uma imagem aqui, que é a aspergilose pulmonar invasiva, principalmente no paciente que tem uma doença neoplásica na criança e no adolescente, a leucemia linfoblástica, a LLA,
que a gente sabe que pode, em algum momento, dependendo do estado de imunossupressão, ou se ele é imediatamente pós-transplante, que ele possa estar fazendo uma aspergilose pulmonar invasiva, e a gente deve pensar nesse diagnóstico quando encontra a imagem cavitária. O último. Quando é que pode surgir as doenças cavitárias não TB, na neutropenia prolongada, na terapia com corticoide em altas doses, nos transplantes de órgão, na doença enxerto versus hospedeiro, nos distúrbios hereditários de função neutrofílica, como a doença granulomatosa crônica, e no paciente com SIDA. Acho que é o último. A TB deve sempre ser pensada em primeiro lugar, no diagnóstico da infância, lembrar, principalmente no paciente imunodeprimido, mas não obrigatoriamente, depende muito mais da história de contato. As formas graves, ganglionar e disseminada, associada à cavitação na criança, a gente tem que lembrar sempre da possibilidade de imunossupressão. As lesões fúngicas únicas e escavadas também devem ser pensadas, e às vezes as sorologias para fungos devem entrar no diagnóstico diferencial. E a biópsia transbrônquica, o GeneXpert Ultra e as culturas, seja ela por MGIT na rede pública e o MBBACT na rede privada, devem fazer parte do rastreamento da lesão pulmonar escavada, única ou múltipla, assim como as dosagens dos níveis de CD4. Acho que acabou, né, Diego? Obrigado, gente. Desculpa, porque essa interrupção de internet foi meio complicada. Clêmax, se você quer finalizar, por favor. Sim, Terezinha. Bom, acho que foi muito interessante você ter feito esse apanhado geral de lesões escavadas, né? Porque, embora na criança pequena a tuberculose não costume dar escavações, no adolescente isso já é bem mais frequente. E o seu diagnóstico diferencial foi interessante. Apontou doenças infecciosas. Oi, Clêmax. Você está me ouvindo? Acho que vocês estão me ouvindo? Oi, Clêmax. Estou ouvindo. Exatamente. É você que não está me ouvindo. Mas o fato é que eu acho que foi muito interessante. Foi uma Você está conseguindo ouvir, Clêmax? Ouviu? Ele está respondendo. Bem, eu acho que assim, a gente está entendendo que a Terezinha está com problemas graves, né? Eu só teria a acrescentar que foi uma revisão muito interessante, que ela está dirigida basicamente para o adolescente, que tem essas lesões escavadas com mais frequência, e que ela fez um diagnóstico diferencial muito amplo, que é bem interessante, porque ajuda a gente a estudar mais profundamente esse assunto. Tá? É o que eu poderia dizer agora. Acho que a reunião foi muito proveitosa, né? Apesar dessas interrupções, vejo que a audiência permanece fiel até essa hora. Então, agradecer a todo mundo a presença, né? Todo mundo. Essa hora, apesar da ansiedade com o jogo, todo mundo presente. Acho que, se todo mundo estiver de acordo, a gente poderia até encerrar a reunião. Né? Podemos encerrar, então. Né? Desculpa, gente. Nossa Senhora. Boa noite e ótimo jogo para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite, doutores. Estou parando a gravação. Obrigada a todos. Obrigada a todos pela ajuda. Beijo.